as perdas para a safra de soja no Paraguai, elas continuam se agravando. A situação de clima por lá segue muito desfavorável, as temperaturas muito elevadas e as chuvas demoram a chegar. Até há alguma previsão de chuva para o final de janeiro, mas até lá as plantas continuam sofrendo muito no campo. Para a gente entender como é que isso está se dando, que cenário é esse para o produtor paraguaio, não só para a produção, mas como isso impacta no andamento dos negócios, na estratégia que o produtor paraguaio vai adotar a partir de agora, a gente convidou a Esther Stort para estar conosco, que é diretora sócia da Dasagro, consultora e corretora em agronegócios. Esther, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas mais uma vez, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos aí do Notícias Agrícolas. O prazer é sempre meu estar aqui com vocês. Muito obrigada. Esther, a Dasagro trouxe uma nova projeção para a safra de soja que vem sendo corrigida aí nas últimas semanas, justamente por conta desse cenário climático completamente adverso e que estávamos nós duas aqui conversando um pouquinho antes de entrar no ar, que você mesma jamais viu uma situação tão grave como a que se dá nessa safra, né? Exatamente, Carla. A gente tem acompanhado aí vários anos de produção, né, projeções, né, e nunca foi uma disparidade tão grande. E eu acredito que é porque a gente nunca teve o país nunca viveu uma safra desse tamanho com um agravante de clima, né, principalmente falta de chuva e esse calor excessivo. Bem nos pontos e momentos críticos, né, de definição de colheita, né, de rendimento, de produtividade. Então, realmente é histórico, né, a menor produção de soja com relação a que foi feita, vamos dizer, os estudos que a gente acompanha, né, em 2008 foi uma produção menor também, mas ela apenas foi de 47% menos da projeção inicial. Essa nossa agora já está acima de 50%, né, do que é uma projeção de safra. Novamente, projeção de safra é trabalhada sobre parâmetros históricos e projeções de clima bom, não necessariamente o potencial produtivo, porque o Paraguai, o potencial produtivo dele poderia ser muito maior, poderia ser acima de 10 milhões de toneladas, como já colheu isso em outros anos, né? Mas esse ano a projeção da Dasagro é 9 milhões e 800 para a safra principal, e agora, depois de vários cortes, porque também existiram as projeções são feitas em base a um cenário de clima, de projeção de chuva, entrando, né, possibilidades de chuva, mas como não entraram, todas as chuvas falharam ou não falharam e foram com a questão do calor muito elevadas, as projeções foram se cortando. Atualmente, até ontem a gente fez o último corte, né, de entrevistas aí com todo o setor agrícola, e a gente está hoje com uma produção estimada, né, projetada em 4 milhões e meio de toneladas para o Paraguai. E, bom, isso é uma perda enorme, né, com relação já ao que a gente tinha estimado, né, mais de 50% com certeza, e isso com 48% de área colhida, que hoje está colhida, né, do que a área que a gente acredita que vai colher, né, a projeção de colheita. E a produtividade é o que tem variado muito, né. Esther, quando a gente olha para esses 4 milhões e meio de toneladas, a gente está falando só da safra de verão, né? Da principal safra. Uhum. A gente trabalha com 4 milhões e meio e você tem aí um rango mínimo e máximo que a gente trabalha aí com 4.200 a 4.800, a gente não acreditamos mais que podemos ter 5 milhões de toneladas no país. Por mais que chovesse agora, na safra principal já não teria mais chance de reverter esse quadro, né? Então, o 4,5 a 4.800 seria até um grau otimista para a gente pensar, né? E quanto a gente já tem de... Desculpa, a safrinha, já vou te complementando, já que você me fez a pergunta da safrinha também. A safrinha, a gente estava estimando na Dasagro 750 mil hectares, mas como não choveu e o calor está muito elevado e também a janela de plantio vai se afunilando, né? Vai ficando menor, porque já estamos hoje na terceira semana de janeiro, já deveríamos ter plantado desde a segunda quinzena de dezembro, né, e não foi plantado praticamente nada. A gente tem hoje 5% de área plantada e a redução de área também, de 750 a 650. Isso também ainda é tudo muito estimativo, gente, se não chover mais não planta nada, né, mas a gente espera que ainda tenha chuva, né, a gente está estimando com essa chuva de
final do mês agora, né? Entre os primeiros dias até o dia 2 de fevereiro. Esther, até quando é interessante para o produtor plantar a safrinha de soja aí no Paraguai? Até quando ele aguenta esperar para fazer esse plantio caso as chuvas cheguem? Na verdade, sim, por rotação de plantio, né, de rotatividade com milho e tudo, faz mais sentido plantar as primeiras colheitas, né, de dezembro até janeiro, até metade, início de fevereiro até metade de fevereiro, plantar soja. A primeira janela é soja, é o ideal, né, porque a soja, se tiver uma umidade no solo, ela consegue germinar e consegue aguentar mais. O milho, ele, na verdade, se você plantar ele muito cedo, você pode ter um problema em abril, né, ter um pouco de seca, então não faz sentido plantar o milho. Apesar de que existem gente que planta, né, milho também, né, dependendo da altura do Paraguai. Eu estou falando mais geral, né, em modo geral. Então, e aí, em fevereiro, o ideal é plantar milho. E depois, no finalzinho, plantar soja de novo, se sobrar uma janela, porque o milho, aí você tem um corte do milho que é a geada, né? Então, se você entrar muito para frente com milho, que nem aconteceu ano passado, devido a que colheu muito tarde a soja, foi plantado muito tarde o milho. Então, quando planta muito tarde, você está mais exposto à geada no inverno, né? Em julho, então, junho e julho. Então, o ideal é plantar soja em janeiro até o início de fevereiro. Fevereiro plantar milho, porque é a mesma área, tá? Não é uma mesma área que é dividida entre soja, é como uma produção americana, daí divide soja e milho, né? A safrinha. Mas a maior probabilidade é de soja em janeiro, fevereiro milho, e o que sobrar de fevereiro até a quinzena de março, voltar a plantar alguma coisa de soja ainda, no finalzinho. Certo. Esther, a gente consegue falar de uma média de produtividade nesse momento, porque é muito interessante uma situação que você me relatou também um pouquinho antes da gente entrar no ar, que é essa situação de, olhando alguns campos de soja, algumas lavouras aí no Paraguai, você até vê a soja verde, mas quando você vai a fundo e abre as plantas e tudo mais, aí que você vê o estrago, né, Esther? Esse relato eu queria que você dividisse com a nossa audiência. Sim, até agora, a média, né, do que foi colhido até agora, nesses 48%, está dando, a média país de produtividade, né, ela alcançou 1.670 quilos por hectare, 1.670. Essa é a média até agora, nos 48% colhidos. Já se repetir, porque no começo a gente tinha melhores rendimentos, né? E eles foram caindo à medida que foi se agravando essa situação aí de seca e calor. Então, só para ter um exemplo, isso é a média entre o que já foi colhido até essa semana, né, de leitura. Então, a última semana, que são 107 dias de leitura, a gente já colheu uma média país abaixo de 1,50, que é de 1.500, abaixo de 1.500, 1.410 toneladas por hectare. Então, essa é a real hoje, 1.410 até ontem a leitura novamente, né? E daqui para frente, a tendência é o quê? A gente acreditava, né? Ainda tem relato, tem áreas que ainda vão produzir acima desse 1.400, mas a grande parte que ainda está por colher, que estava com probabilidades, né, de um incremento, de repente compensar, vamos dizer, parte da perda que a gente estava tendo na colheita dessas semanas agora, ela provavelmente não seja até menor. Então, é ali porque as plantas, elas até receberam, de repente, alguma chuva, só que a chuva, 40 milímetros não faz praticamente nada, né? E não tem chovido nem 40. Chove 20, 10, 15, algumas chuviscas, como falam, né? Então, isso não tem agregado umidade suficiente. Então, a planta, ela está até verde, tem vagem, 50% da planta na parte inferior tem vagem, tem alguma carga interessante ainda verde dos grãos, né? Mas a parte superior já tem menos vagem e possivelmente não tenha carga, né? Não chegue a encher essas vagens. Então, essa projeção, assim, olhar um campo verde e dizer que ainda tem o que render, tem que descer do carro, se está dentro do carro, abrir, olhar e contar, né? Porque tem produção ali, áreas que as plantas não têm 20 vagem por pé. Sim. Então, é uma questão de fazer a conta, né? Isso aí não vai dar 500 quilos por hectare.
Exatamente. Não tem nem o que falar. Esther, 48% de área colhida, estou vendo aqui o gráfico que você me mandou, 48% de área colhida da safra de verão. O que esse número quer dizer em relação a anos anteriores? E por que a gente tem um avanço aí tão expressivo? É porque realmente não se tem muito mais esperança de recuperação dessas lavouras? Esse avanço ele é porque cortou o ciclo, né? As plantas foram morrendo, então foi deu uma antecipação aí de umas 3 semanas na projeção normal, né? Porque o ideal para a semana de plantio, para a janela de plantio dessa safra de verão, a colheita deveria acontecer depois do dia 10, 15 de janeiro, ok? O pico de colheita estaria mais para fim de fevereiro. Então, estamos assim, isso é início de colheita, né? Final de janeiro e na segunda quinzena de janeiro para frente. Só que isso se antecipou e começou lento, né? Começou bem lento, mas agora essa última semana se acelerou, porque as plantas simplesmente foram morrendo. Então, o que tem agora? Onde tinha umidade, também teve uma aceleração para tentar, se chover, se plantar mais safrinha, né? Então, tem todo esse processo aí do produtor se preparar para a próxima safra. Normalmente, em outras, a média, né, de colheita, nessas últimas 3 safras que eu tenho, eu acho que você tem o gráfico aí, a gente estava, o mais acelerado era 2018, 2019, né, Isso. que era em janeiro de 2019, com 21% de colheita nessa mesma janela, semana de leitura, né? Exatamente. Esther, como tudo isso tem impactado na decisão do produtor para fazer decisões de negócios, né? Aqui no Brasil a gente vê o produtor do sul do país, por exemplo, muito reticente em avançar com novas vendas por não saber quanto ele efetivamente vai trazer de oferta para o mercado, quanto ele vai colher. Como é que estão avançando os negócios aí no Paraguai com soja diante de uma catástrofe como essa? Acredito que assim, a gente tenha uma bastante semelhança, né? O produtor não está vendendo porque ele nem sabe exatamente o que vai colher, e o que já colheu deve estar fazendo as contas do que falta para ele pagar as contas, né? Se é arrendado, se não, se tem seguro agrícola, a maioria não faz, a não ser que tenha realmente áreas como é que é, arrendadas, né? Onde é obrigado a fazer. Alguns sim, são mais... já trabalham com isso também, né, há mais tempo, então tem o seguro agrícola que deve cobrir uma parte, mas normalmente, vamos pensar bem, se você tinha uma prévio, né, vamos dizer novembro, início de dezembro, quando a gente tinha uma probabilidade de safra cheia, o produtor tinha vendido 30%, 32% da safra, então isso era quanto? Isso era 3 milhões 150 mil toneladas, 3 milhões e 200, mais ou menos. Se você levar as 3 milhões e 200 hoje para 4 milhões e meio, que é a projeção que tem, é 70%. Então, ele não tem como vender muito mais. Uhum. Né? Olhando na média geral, não tem como vender muito mais. O que ele vai fazer agora? Agora, quem vendeu, quem comprometeu 30% e colheu bem acima de 1,5, que é essa projeção de 4,5 de milhões de toneladas, é em base a 1.500 toneladas por hectare. Se ele colheu mais que 1.500, então ele tem uma probabilidade de ter alguma coisa para vender ainda. E ele não vai vender agora, né? Se ele vender agora, alguns lotes saem, né? Saem negócios, como a gente fala, $500 a nível de produtor tem saído, mas são negócios muito pontuais em algumas regiões. A maior parte das empresas, o negócio em si, o agronegócio em si, está projetado hoje em receber as contas, ver como vai fazer o financiamento, porque as empresas têm regras, têm procedimentos, você vai ficar como inadimplente, então tem que ver o que vai fazer. É um trabalho muito grande, tanto os comerciais como os financeiros, e toda essa linha tem que fazer. Já se fala em washout, renegociações de contratos, então é uma situação assim, a gente está no meio do furacão, então parece que não dá para pensar muito, né? Tem que tomar estratégias assim, e ainda tinha esperança da safrinha. Então, a cada semana muda esse cenário. A comercialização em si está bem travada, né? Mas existem compradores existem, e aonde existe bastante comprador, o preço tende a subir, né? Então, é uma oferta, o balanço aí de oferta e demanda é menos oferta, mais demanda. Eu acredito que principalmente das indústrias internas a gente vai ter mais, e os compromissos que não podem sofrer o washout, que não podem ser substituídos por outro grão. Isso vai trazer
um agravante aí. A gente falava também, né, Esther, sobre a situação financeira do produtor. Muitos vieram capitalizados da última safra, mas alguns não, né? Eu acredito que é um momento também, né, como a gente comentava, do produtor trabalhar um pouco a longo prazo, com projeções informativas, né, de Uhum. mercado, trabalhar um pouquinho mais sobre isso, Carla, porque desculpa, é uma situação complicada para produtores que não estão capitalizados, né, que não têm dinheiro para financiar uma safra. O produtor paraguaio, ele financia a safra dele através das empresas de insumos, mas ele não tem muita dívida, então isso ajuda. Perdão. Imagina, é a seca, né, Esther? É a seca, tem que tomar tererê. Isso mesmo. Esther, essa situação também é uma situação completamente atípica e pouco registrada aí nos seus anos de experiência, da sua família, que já está há um tempo mais nesse negócio, nesse mercado. É uma situação, quando a gente olha comercialmente falando, também jamais vista? Na verdade, assim, eu sou filha de produtor, né? Meu pai é brasileiro, produtor, foi produtor no Paraguai há muito tempo, ele foi imigrante ali nos anos 70, então eu tenho, assim, conversa com ele. Ele tem 91 anos e a gente conversa sobre isso, né? Eu, na minha área de 25 ou 26 anos que eu estou nesse mercado de agronegócio comercialmente, eu não vi uma perda desse tamanho e conversando assim, olhando os históricos também, a gente não tem, existiram sim perdas totais, mas quando isso a área, a produtividade, investimento, era tudo muito menor, né? Então, claro que eram importantes as perdas, mas não em tamanho de volume. Isso aqui é histórico, a perda que a gente está tendo esse ano. Esther, como é que está a sua projeção a partir desse momento? Novas estimativas podem aparecer, os números podem vir menores ainda do que esse. O que a gente pode esperar para as próximas semanas, caso essas chuvas não se confirmem e a gente veja ainda uma situação muito grave? Esse número pode ser ainda menor? Eu acredito que ninguém vai ter o número hoje, né? É muito difícil porque Uhum. tem muita, como é que é, uma área assim que o Paraguai está num epicentro hoje de um clima muito pesado. Então se fala, não vai chover, mas a chuva é importante, vai adicionar alguma coisa e vai depender porque ela é muito rala, né? Não é uma chuva com volume, não é um dia inteiro chovendo. Então são normalmente tormentas, alguns chuviscos. Então a gente não tem uma expectativa de que vai poder melhorar alguma coisa. Isso na grande parte. Tem regiões específicas, que nem o norte da região oriental do Paraguai, que é essa fronteira aqui com o Brasil, né? Que a gente fala fronteira, nossa, o leste de vocês, né? Vocês falam oeste do Paraná com oeste do Paraguai. Essa fronteira, ela sofreu demais. Essa ali não tem mais nada para recuperar. Ela vai colher o que é a projeção que a gente está fazendo mesmo agora, conversando com o produtor e vendo o que está a situação, que são as imagens que eu te passei aí hoje também, as últimas imagens. Mas mais ao norte e mais ao sul, mais para a região de Assunção, mais ao centro-oeste, a gente pode ter alguma melhora sim. Mas essa melhora são em distritos, em estados assim que são não são tão importantes na produção de soja. Então, o volume em si, ele tende mais a baixar do que a subir. Tá certo. Bom, Esther, a gente vai tratar de continuar monitorando a safra paraguaia aqui com a sua ajuda sempre. Notícias Agrícolas está de portas abertas para você, para todo o time da Dasagro, para os produtores paraguaios. Muito obrigada por dividir essas informações conosco, você que está vivendo isso aí literalmente na pele, né? Obrigada por dividir essas informações conosco. Vou dividir aqui as informações, o gráfico de colheita e as fotos que você me mandou das lavouras, aqui com a nossa audiência também. Volte sempre, Esther. A gente está aqui justamente para seguir atualizando as informações que partem daí do Paraguai. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês e no que precisar, estamos sempre aqui, de portas abertas também, com toda a informação aqui que a gente possa passar aí para os espectadores da Notícias Agrícolas e da nossa empresa também. A DASAG está disposta aí a conversar sobre isso, as portas estão abertas, né? Muito obrigada, Esther. Bom restinho de quinta-feira para você, bom final de semana, a gente vai continuar se falando com certeza. Esther, bom trabalho, até a próxima, um abraço, minha amiga. Obrigada, igualmente a todos vocês. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
Conosco a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, consultora e corretora de agronegócios lá no Paraguai. A Esther fala conosco direto de Hernandárias, lá no Paraguai. E a Esther trazendo esse relato muito preocupante sobre a safra, portanto, do país. A estimativa inicial da Dasagro para a safra de verão, de 9,8 milhões de toneladas. Esse número foi cortado para 4 milhões e meio. A Esther foi bastante clara, não temos mais condições de alcançar 5 milhões de toneladas. Temos também a safrinha, né? Eles podem fazer, né? É permitido fazer a safrinha de soja no Paraguai. Outro dia, inclusive, a gente recebeu aqui um comentário dizendo que a gente estava inventando essa história aqui no Notícias Agrícolas. De forma nenhuma, né? O Paraguai faz safrinha de soja, deve colher pouco mais de 1 milhão de toneladas, mas a janela vai ser menor, as condições climáticas não são favoráveis até esse momento, o que observa-se, né? Os mapas mostrando algumas chuvas melhores chegando ao Paraguai no final de janeiro, comecinho de fevereiro, ali até o dia 2 de fevereiro. Caso essas chuvas se confirmem, mais condições para avançar com o plantio da segunda safra de soja lá no Paraguai. Até esse momento são apenas 5% já plantados, o que já deveria ser muito mais esse índice de plantio da safrinha de soja por lá, e isso não avança justamente porque não há a menor condição de se avançar com um plantio numa seca tão agressiva como essa. Os preços seguem com certa estabilidade e seguem os negócios acontecendo muito pontualmente, né? Como acontecem aqui no Brasil, também se dão no Paraguai de forma escassa e pontual, e a gente está aqui acompanhando essa situação. Muita informação ali sobre o que fará o produtor com os seus contratos já firmados, se será renegociado, se haverá washout, os contratos que não podem passar por washout, o que vai ser feito. Então, a gente está de olho nisso tudo e a gente vai te atualizando de tudo por aqui no Notícias Agrícolas para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Nossa programação continue conosco. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.